Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos começando mais uma semana e estamos aqui para compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Você sabe que o nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, nós estamos aqui trazendo para você a palavra de Deus. Eu quero aproveitar e pedir para você que está conosco pela primeira vez e ainda não se inscreveu, para que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você possa acompanhar as nossas publicações, acompanhar os nossos conteúdos e ser abençoado pela palavra de Deus. Quero também que você que está conosco nessa manhã ou em qualquer outro horário que você vai assistir a reprise desse programa, que você compartilhe também para que outras pessoas também tenham acesso a essa mensagem, para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Então, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa mensagem de fé e esperança. Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 71. Nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 71 e nós vamos ler então a palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo e à medida que formos lendo, nós vamos trazendo destaques e fazendo aplicações para a nossa vida. Salmo 71 começa dizendo assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em quem eu possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Olha que coisa interessante. Se você observar, o salmista ele começa já reconhecendo e se referindo ao Senhor como seu refúgio. O Senhor é o meu refúgio, em ti, Senhor, eu me refugio. Você vai ver novamente depois essa expressão no versículo 3, quando ele diz: Sê tu uma rocha habitável em que eu possa me refugiar. E eu já comentei aqui outras vezes como é importante nós reconhecermos que Deus é o nosso refúgio, em quem nós podemos nos abrigar, em quem nós podemos nos refugiar, em quem nós podemos confiar. A verdade é que nem sempre as pessoas estão dispostas a nos ajudar. Nem sempre as pessoas estão dispostas a nos socorrer. Nem sempre as pessoas estão dispostas a caminhar conosco. Mas é interessante quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus é aquele que está sempre pronto para ser o nosso refúgio, o nosso abrigo, aquele a quem nós podemos recorrer em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Mas uma coisa nos chama a atenção nesse texto, que é justamente o versículo de número 3, quando ele diz: Sê tu para mim uma rocha habitável em que eu possa me refugiar. A ideia aqui do salmista não é ter Deus ou ver Deus como alguém que ele possa recorrer somente quando estiver com algum problema, somente quando alguma coisa der errado. Não. Ele se refere a Deus e pede a Deus para que Deus seja uma rocha habitável, um lugar onde ele possa estar continuamente. Veja, é interessante, né, essa expressão que ele usa: Sê tu para mim uma rocha habitável. O salmista desejava estar na presença do Senhor, ele desejava viver na presença do Senhor, porque ele entendia quão precioso era estar na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã: somente quem reconhece quão maravilhoso é estar na presença de Deus vai buscá-lo continuamente.
Tem pessoas que só buscam quando acontece algum problema, quando alguma coisa não dá certo, e então busca a Deus. Essas pessoas ainda não entenderam e não experimentaram o que é estar na presença de Deus, viver na presença de Deus. Eu gosto do Salmo 27, uma expressão que o salmista usa. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Que eu possa morar na casa do Senhor. Que eu possa estar em tua presença, que eu possa viver em tua presença. Esse deve ser o anseio de todos nós e, na verdade, é o anseio de todo aquele que conhece o Senhor. Então nós precisamos olhar para Deus e reconhecê-lo como nosso refúgio, como aquele em quem nós podemos nos abrigar. O Salmo 27, versículo 4, o texto que eu citei, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista reconhecia quão maravilhoso era estar na presença do Senhor. Ele diz: olha, eu só peço ao Senhor uma coisa, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa estar em tua presença. E quando ele fala de morar na casa do Senhor, não é simplesmente dizer eu quero estar na igreja todos os dias. Não, não é sobre isso. É sobre viver em comunhão com Deus. É sobre viver na presença de Deus. É sobre entender que a vida só faz sentido quando ela é vivida em comunhão com Deus. Deus é o autor da vida. E por isso, a vida só faz sentido quando nós vivemos em comunhão com Ele, quando nós andamos com Ele, quando nós obedecemos à palavra dEle, quando nós servimos a Ele, quando nós dedicamos a nossa vida a Ele. Então, o nosso Deus é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é aquele em quem nós podemos nos abrigar. É aquele em quem nós podemos confiar em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Eu não sei como é que anda a sua vida, eu não sei como é que você está nessa manhã de segunda-feira, eu não sei como foi o seu final de semana, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está de braços abertos para te receber e para que você se refugie nele, para que você se abrigue nele, para que você se lance aos braços dele e se sinta acolhido, amado, protegido. Sabe, queridos, às vezes nós compartilhamos uma dificuldade ou um problema que estamos enfrentando e as pessoas nos julgam. Às vezes as pessoas apontam o dedo para nós. Mas quando nós compartilhamos com Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades, quando nós abrimos para Ele o nosso coração, Ele nos acolhe em seus braços de amor. Ele nos acolhe, Ele nos ouve, Ele nos recebe, Ele nos ampara. Isso é algo maravilhoso, saber que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso lugar forte, é aquele em quem nós podemos confiar. E o salmista continua dizendo, a partir do versículo 7, para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz que os lábios dele estavam repletos do louvor e da glória do Senhor continuamente. Ele não vivia lamentando, ele não vivia murmurando, ele não vivia reclamando. Tem pessoas que vivem o tempo todo reclamando da vida, murmurando, questionando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não use os seus lábios para murmurar, para reclamar. Use os seus lábios para louvar o Senhor. Use os seus lábios para glorificar a Deus. Use os seus lábios para testemunhar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Aproveite que você está começando mais uma semana e glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Faça um propósito diante de Deus de você passar hoje todo o seu dia sem reclamar, sem murmurar, mas somente agradecer, somente glorificar a Deus, somente louvar ao Senhor.
Quando vier um pensamento de murmuração, quando vier um pensamento de reclamação, que você substitua esse pensamento pela certeza de que Deus tem cuidado da sua vida, que Deus tem abençoado sua vida, que Deus tem lhe dado bênção sem medida. E comece a louvar ao Senhor. Comece a glorificar ao Senhor, comece a exaltar ao Senhor, comece a verbalizar aquilo que Deus tem feito na sua vida, e você vai ver que esses pensamentos de murmuração vão ser substituídos por pensamentos de paz, por pensamentos de alegria, por pensamentos de esperança. Então, utilize os seus lábios para louvar o Senhor. Utilize os seus lábios para testemunhar daquilo que Deus tem feito em sua vida. Quando nós falamos, o primeiro a ouvir somos nós mesmos. E nós precisamos ouvir, como diz o profeta Jeremias no livro das suas Lamentações, nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, se você fica o tempo todo pensando em coisas ruins, em coisas desagradáveis, em coisas que lhe aconteceram, que lhe trouxeram algum tipo de dor, isso vai aumentar a sua dor. Mas você pode começar a exercitar, buscar pensamentos e utilizar palavras que tragam esperança. Lembre de coisas boas que lhe aconteceram. Comece a preencher a sua mente, o seu coração com coisas boas, com aquilo que Deus tem feito, com as maravilhas que Deus tem operado na sua vida. Comece a utilizar os seus lábios para glorificar o Senhor, para exaltar ao Senhor, e os pensamentos ruins serão substituídos por pensamentos de paz e por pensamentos de esperança. O profeta Jeremias, ele diz em Lamentações capítulo 3, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí, o salmista continua no versículo 9 dizendo, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares, pois os meus inimigos falam contra mim e os que querem matar-me conspiram, dizendo, Deus o abandonou, persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. A preocupação do salmista é de como seria a sua velhice, de como ele está, de como o Senhor o veria na sua velhice. E sabe uma coisa interessante? Tem muita gente que tem medo da velhice. Tem muita gente que tem medo de ser abandonado, de ser esquecido. E infelizmente, muitas pessoas são realmente abandonadas e esquecidas pelos familiares, pelos amigos, por pessoas que foram ajudadas, por tantas pessoas que fizeram parte e simplesmente se esquecem, abandonam, já não visitam mais, porque é um idoso, o que é que tem mais a oferecer? E aí onde é que está a questão? Um idoso tem muita experiência para contar. Um idoso já viveu mais do que eu vivi, do que você talvez tenha vivido. Tem experiências e pode ter muita sabedoria para compartilhar. E Deus, ele não desampara o idoso. Deus não desampara nenhum de nós na velhice. Sabe por quê? Porque a vida é um dom de Deus. Até o último instante que estivermos aqui, o Senhor estará cuidando de nós. Até o último instante em que estivermos aqui, o Senhor estará cuidando de nós. Então não se preocupe em como será a sua velhice. Se preocupe hoje em fazer aquilo que agrada ao Senhor, em preencher a sua vida, em ocupar a sua vida com aquilo que agrada ao Senhor, com aquilo que exalta ao Senhor, e a sua velhice será uma velhice de paz, que você viveu para o louvor da glória de Deus. Não existe nada melhor do que viver para o louvor da glória de Deus. Ó Deus, não te ausentes de mim, Deus meu, apressa-te em socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma, cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente.
Olha que coisa maravilhosa, aqui o salmista coloca em prática justamente aquilo que eu acabei de dizer. Utilizar a boca, utilizar os lábios para louvar ao Senhor, para proclamar os feitos do Senhor, para testemunhar daquilo que Deus tem feito. Em vez de utilizar a boca para murmurar, para reclamar, para questionar, utilize a sua boca para glorificar ao Senhor, para louvar ao Senhor e para testemunhar do Senhor. A partir do versículo 17 ele diz: Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Aqui o salmista nos apresenta algumas coisas interessantes. Primeiro que ele no versículo 17, ele diz que ele tem aprendido com o Senhor. E para que nós possamos falar, nós precisamos aprender, nós precisamos nos colocar à disposição para aprender. Só tem autoridade para se colocar de pé e ensinar aquele que senta para ouvir e aprender. Então nós precisamos buscar conhecer a Deus. Como é que nós vamos falar de um Deus desconhecido? Como é que nós vamos falar de um Deus a quem nós não conhecemos? Então nós precisamos buscar a Deus, precisamos conhecer a Deus para que possamos falar de Deus. E aí ele diz no versículo... Ainda no versículo 17, eles olha, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Ele aprende e ele compartilha. Ele recebe e ele dá. Ele aprende de Deus e ele fala sobre Deus. Ele recebe as bênçãos de Deus e ele proclama as bênçãos de Deus. Ele testemunha sobre aquilo que ele tem recebido do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Use a sua boca para testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que Deus já tem te abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem realizado grandes coisas na sua vida. E se você parar para avaliar, você vai ver quão grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. É hora de testemunhar. E ele diz: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. O salmista pede ao Senhor: Senhor, não me abandone, não se esqueça de mim, porque eu quero testemunhar, eu quero compartilhar para essa geração e para gerações vindouras as tuas maravilhas e o teu poder. A partir do versículo 19 ele diz: a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver minhas angústias, tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Olha que coisa maravilhosa. Aqui o salmista reconhece a justiça de Deus. Ele reconhece que Deus é justo. Ele reconhece que o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida. Aqui é exatamente aquilo que eu citei agora há pouco, acerca do profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 3. Quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aqui o salmista está dizendo: olha, Senhor, muitas são as tuas maravilhas, grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Isso é algo maravilhoso. Quando nós reconhecemos os feitos do Senhor, quando nós reconhecemos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, se torna motivo de esperança. Nós passamos a alimentar a nossa mente e o nosso coração com aquilo que Deus tem feito e isso se torna motivo de esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21, o profeta Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele continua dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se
cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Exatamente o que o salmista nos diz aqui, nesses versículos 19 e 20. Ele diz: a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu me tens feito ver muitas angústias e males. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males. Me restaurarás. Olha, a esperança dele. Diante daquilo que Deus tem feito, versículo 19 ele diz: grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? A partir do momento que ele reconhece aquilo que Deus já tem feito, ele então alimenta a sua esperança e ele diz: tu me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Quem reconhece aquilo que Deus já tem feito, tem esperança para continuar lutando, para continuar vivendo, para continuar confiando na provisão e no cuidado de Deus. Quem reconhece aquilo que Deus já tem feito, tem a sua esperança fortalecida para continuar confiando no Senhor. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. E caminhando para o final, a partir do versículo 22, ele diz: eu também te louvo com a lira por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti, ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Olha que coisa interessante. Ele diz no versículo 23, os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma que remiste. O louvor que ele estava oferecendo e desejava oferecer cada vez mais ao Senhor não era um louvor apenas de lábios, não era algo da boca para fora, era algo que vinha da sua alma, seu coração, era algo que vinha de dentro. E só faz sentido aquilo que nós oferecemos para Deus quando é de verdade. Não é só da boca para fora, não é só de lábios. Só faz sentido quando aquilo que nós oferecemos para Deus é de fato e de verdade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente utilizar os nossos lábios para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para exaltar ao Senhor e para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, aproveitar que hoje é segunda-feira, vamos mais uma vez colocar diante do Senhor a semana que está iniciando. Pai querido, muito obrigado pelo final de semana que tivemos, pelo teu cuidado, pela tua provisão e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que nos assiste nessa manhã ou em qualquer outro momento, que a Tua bênção permaneça sobre cada pessoa, sobre cada lar, sobre cada família, que o Senhor esteja renovando as suas esperanças, que o Senhor esteja fortalecendo a sua fé, que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas na vida de cada uma dessas pessoas. Nós apresentamos a Ti a semana que está iniciando, pedindo a Tua bênção, a Tua direção e, sobretudo, a Tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E se você ainda não compartilhou, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa mensagem de fé e esperança na palavra de Deus. Deus abençoe e até amanhã, 6h30 da manhã, se Deus assim nos permitir.